Boa noite, igreja. Que a bênção de Deus seja contigo, tá bom? Senta um minutinho. Nós vamos agora ouvir a santa palavra de Deus. E como é importante, irmãos, estarmos aquecidos, não no meio dos pecadores, mas aquecido pela palavra, pela oração, nesse meio em que nós estamos aqui construindo um ambiente para Deus operar na nossa vida. Todas as vezes que você ora em cima de um propósito, que você propõe no seu coração buscar a Deus por uma causa, você está se preparando e preparando um ambiente para Deus operar. Sempre foi assim. Todos aqueles que abriram o coração e propuseram dentro dele dar liberdade para Deus operar, não fazer a sua vontade, mas a vontade do Senhor que os chamou, essas pessoas elas vão chamar a existência da bênção e aquilo vai se concretizar na vida dela. É fato que tem coisas que provavelmente não vão acontecer de uma hora para outra. O pastor sempre explica aqui, as coisas não acontecem no estalar de dedo. Ela acontece da seguinte forma: você vai entendendo pela palavra qual que é o seu objetivo, você traçou a sua meta e você começa a pleitear aquela causa. E Deus todos os dias vai dando relapsos para você daquilo que Ele quer fazer. Ele vai dando uma direção, Ele vai abrindo um entendimento para algo e as coisas vão se esclarecendo, até que a vida da pessoa seja aperfeiçoada acerca daquele propósito. E ali ela entendeu, ninguém rouba mais dela. Eu queria abrir a Bíblia com você no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos estudar aqui sobre o maior inimigo da prosperidade. Um dos maiores inimigos, que existem vários. Mas um dos maiores inimigos da prosperidade chama-se frustração. Tem muitas pessoas que estão cheias de habilidades e elas provavelmente não têm alcançado ainda o seu ápice, ou elas não têm ainda descoberto, a potência que ela é nas mãos de Deus, pelo simples fato dela ter se frustrado com alguma coisa. Pode parar para analisar. Talvez você deva conhecer algum caso parecido, idêntico, de pessoas que, por alguns momentos, elas estavam crescendo em alguma coisa, e aí veio uma situação, veio um problema, algo surgiu, e imediatamente aquela pessoa esmoreceu. E por ela ter esmorecido, ela afrouxou suas mãos. O pastor explicou aqui alguns dias, você vai lembrar, que pelas mãos frouxas goteja o quê? A casa. Pelas mãos frouxas goteja a casa. Então tem gente que infelizmente só está vivendo ainda aquém, abaixo, porque ela se frustrou com situações que aconteceram, que infelizmente nós vivemos num mundo onde muita coisa que a gente vai fazer não vai dar certo do jeito que a gente queria, nem tudo vai ser como a gente projetou, mas aquele que crê em Jesus, ele pode ter a plena convicção que Deus faz mais do que ele pede ou do que ele pensa. Ele projeta algo, não acontece do jeito dele, mas acontece melhor. Amém? Deus faz melhor. Ele sabe, o que ele tem preparado para nós. Então muitas pessoas vão se frustrando com acontecimentos, com algumas percas. Muitas pessoas vão se frustrando com pessoas que falharam com ela no seu processo de crescimento. E elas tendem a esmorecer. E aqui nós vamos olhar para a palavra. Nós vamos começar falando aqui do apóstolo Pedro, em específico, em João capítulo 21. Diz assim o versículo 1. Vamos ler lá? Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 1. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhes ele, e diz-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aí vem o versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus.
Mais à frente nessa história, nós vamos entender que já era a terceira aparição de Jesus. Pela terceira vez, Jesus já estava se apresentando aos seus discípulos para transmitir um recado para eles, para passar uma mensagem para eles de como eles precisariam andar a partir de então, tendo em vista que Jesus estava ali ressurreto. Ele havia morrido, havia sido crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e aquela já era a terceira aparição que Jesus tinha publicamente aos seus discípulos, e eles estavam sem enxergar que ali era Jesus. Eles estavam sem perceber que ao seu lado estava o Mestre. E justamente nesse período aí de frustração, porque eles viveram mais ou menos 3 anos e meio ao lado de Jesus, vendo os milagres que ele fazia, acompanhando as obras que eram realizadas, as coisas que Jesus manifestava ali com o poder de Deus. Eles viveram 3 anos e meio intensamente aquilo que Jesus estava fazendo. E agora, de uma hora para outra, eles se encontram sem o Messias ao seu lado. Eles começaram a pensar, não, o Messias estava conosco, e mesmo Jesus tendo tratado de coisas espirituais com eles, em muitos momentos eles só entendiam o carnal. E aí, Jesus começa a transmitir aqueles recados que ele já está prestes a morrer, e justamente naquelas horas, o Pedro, ao invés de ficar atento, ele faz a repreender Jesus. Lembra o que ele falou? Que nada, Senhor, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Nós estamos aqui, vamos contigo, se for possível, até a morte. E aí Jesus falou para ele, não é assim, Pedro. Hoje o galo não canta enquanto você me negar 3 vezes. E sucedeu conforme Jesus falou, sim ou não? Sim. Quando Jesus estava tentando se revelar aos discípulos ainda em vida física, eles não deram atenção, ou simplesmente rejeitaram aquilo que ele estava tentando transmitir. E justamente depois da partida de Jesus agora, que eles se encontram ali sozinhos, eles começam a ficar ociosos, sem saber o que fazer. Eles estavam frustrados pelas coisas que tinham acontecido, e agora eles estavam de longe. Lembra que quando Jesus estava sendo preso, eles ficaram de longe? O Pedro, inclusive, estava lá no meio lá dos pecadores, se aquentando no fogo. E de longe Jesus olha para ele. Jesus preso aqui, e Jesus olhando para ele, e ele não tinha como se esconder. Foi dali chorar, né? Se arrepender do que ele tinha feito. Do que ele tinha dito que faria e não fez na hora. Foi necessário fazer. Mas só para questão do nosso entendimento. Nos momentos em que eles estavam agora sozinhos, sem uma liderança sobre eles, eles estavam pensando, o que nós vamos fazer da vida? Jesus, que era o nosso líder, não está mais entre a gente. Eles ainda não tinham o Espírito Santo naquele momento. Não tinha havido ainda a manifestação do Espírito Santo, que veio no Pentecostes. Então, eles estavam sozinhos, sem saber o que fazer. É justamente nesses momentos que nós temos que recobrar a nossa memória aquilo que nós já aprendemos. Porque pode ser que em alguns momentos da nossa caminhada surjam algumas situações, venham algumas tempestades que arrastam aquilo que a gente construiu, que vai subtrair aquilo que nós construímos durante a vida. Acontece muitos desastres por aí afora, e tem danos aí que são irreparáveis, porque dizem respeito à vida de pessoas. Mas tem coisas que a pessoa só perde os bens ali. E a partir de agora, o que eu vou fazer? Tem gente que entra em frustração, em depressão. E eles estavam aqui ociosos. O que nós vamos fazer? Qual foi a decisão de Pedro? Volta aí rapidinho no versículo de número 3. Olha só. Disse-lhe Simão Pedro. O que ele disse? Vou pescar. Quando ele fala vou pescar, aquilo ali era uma profissão antiga que ele tinha. Vamos falar assim. Só para ficar claro aqui o nosso entendimento. Aquela era uma profissão que ele tinha anteriormente. Lembra que Jesus chamou ele e disse, a partir de hoje, você será pescador de homens, não mais pescador de peixe. Você vai executar uma obra para Deus. Você vai viver literalmente para Ele. Deixa a sua função de pescador, porque eu sei como te sustentar. Só que o tempo foi passando e por conta da frustração, por conta da perca, ele ficou ocioso, ele voltou para aquilo que ele fazia anteriormente. Não me interprete mal, isso aqui é a orientação que veio no entendimento da palavra. Mas tem pessoas que, um dia, elas viveram um tipo de vida. E muitas coisas foram acontecendo durante a vida, a pessoa foi perdendo alguns benefícios, foi perdendo alguns direitos, foi perdendo algumas coisas que eram suas, que haviam sido conquistadas. E aí ela volta para uma margem zero, novamente. Qual o primeiro pensamento? Eu sei fazer isso, eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para cá. Era basicamente isso que o Pedro estava pensando.
Eu sou pescador. Jesus não está mais entre nós. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de hoje. Então, o que me resta é pescar. E a questão é mais além do que isso, porque os demais falaram o quê? O que eles disseram? Também nós vamos contigo. Estava ali ele, estava ali João, estava ali Tiago, estava ali Tomé, Natanael, né? Estavam ali outros discípulos, a Bíblia fala de outros 2, não menciona o nome. Mas existiam pelo menos ali 7 discípulos naquela ocasião. E todos os outros, quando Pedro falou, vamos pescar, eles falaram o quê? Também nós vamos contigo. Você vai recordar que um tempo atrás o pastor falou aqui sobre você se cercar de pessoas que vão te ajudar na trajetória de vida. Amém? Não pessoas que vão nos fazer voltar à mesma estaca que nós estávamos anteriormente. Tem pessoas que até criticar, vocês pregam um evangelho triunfalista. O evangelho não é de derrota. Amém? Isso é uma certeza. De derrota ele não é. Jesus o tempo todo transmitiu um recado para que as pessoas vivessem a vida abundante que ele prometeu. Glória a Deus. Claro que naquela época é diferente da de hoje. Cada tempo tem sua diferença. Mas ele voltar para aquela condição era basicamente a mentalidade que ele tinha naquele momento. E tem pessoas que na hora que ela perde alguma coisa, a mentalidade dela muda para o negativo de novo. Ela já tinha construído algumas coisas, ela já tinha uma mentalidade bem definida acerca do que ela queria para o futuro, mas imediatamente ela pensa, não tenho mais nada agora, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ali era a hora dele se reinventar. Ali era a hora dele dizer, não, Jesus falou conosco, que ele chegaria a partir, mas ele ressuscitaria, ele estaria conosco, ele falou que nós não deveríamos sair dos termos de Jerusalém, era para ficarmos aqui até sermos revestidos do poder de Deus, e depois nós vamos continuar pregando o evangelho nas outras cidades. Porque a missão deles era aquela, não era voltar a ser pescador. E tem gente que montou o seu negócio, aí muitas coisas foram acontecendo. Então vou fechar de novo e vou voltar a ser empregado de fulano de tal. Meu irmão, você chegou até esse patamar, você vai voltar agora? Se foi Deus que me deu a capacidade de construir até aqui, se foi Deus quem abriu as portas para que eu chegasse a esse ponto, agora eu vou retroagir de novo? Agora eu vou pensar em olhar para trás novamente? Só porque as coisas não estão caminhando muito bem? Quando o pastor me abençoou, eu comecei a olhar alguns testemunhos, a ouvir algumas coisas, para ter mais um pouco de entendimento sobre algumas coisas. Eu estava vendo, todos esses homens essas pessoas que hoje são os grandes aí, que nem sabem quanto que eles têm literalmente, porque é muita coisa, espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora, são pessoas que lá no início da caminhada, elas tiveram muitas frustrações, tiveram muitos problemas, porque começaram aqui, aí teve um problema, teve que diminuir lá a sua intensidade, teve que tirar pessoas, ficou basicamente sozinho, depois retomou de novo, e deu continuidade. Vieram crises, vieram momentos difíceis, teve problemas governamentais que fizeram com que eles diminuíssem a sua intensidade, mas depois eles voltaram com aquela intensidade de novo e até hoje estão crescendo. Não foi de uma hora para outra. Eles galgaram aqueles patamares ali e foram construindo, mesmo nos momentos difíceis que eles tiveram. Tem pessoas hoje que ela começou a investir em alguma coisa, aí um probleminha acontece, uma situação se levanta, o que ela faz? Acho que isso não é para mim, né? Eu nasci foi para ser empregado mesmo. Não, irmão, tem hora que você tem que dar um murro em si mesmo. O pastor falou aqui, seu maior adversário é você. Amém? Meu maior adversário se chama eu. Esse é o maior adversário. Qual o seu maior adversário? Orestes. Esse é o maior adversário. Que ele quer correr para tirar a barriguinha, ele não corre. Esse é o meu maior adversário, né? Pela terceira vez hoje o profeta brigou comigo sobre isso. Mas tudo bem, eu vou conseguir. Então estou me libertando, né? Quando fala pela terceira vez, a gente já tem que ficar de orelha em pé, né? Mas só para você entender a coisa, tem pessoas que chegaram a uma posição e aí surge uma situação, ela faz o quê? Vou voltar. O que eu vou fazer da minha vida? Vou voltar para a mesma situação, para a mesma estaca. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que perseverar mais. Tem que estar mais crente naquilo que acredita. Tem pessoas que acreditam só quando a visão dela
está alcançando ali alguma coisa. É literalmente o Tomé, só acredita porque está vendo uma perspectiva boa, um cenário bom. Se o cenário está desfavorável, o que ela faz? Não vai ser isso tudo não. Começa a esmorecer, retroagir. Ele vai lá, eu vou pescar. E os outros fazem o quê? Vamos junto, vamos pescar também. Tem o que fazer da vida. Está na hora da gente parar com esse tipo de pensamento. Cheguei a uma posição, não, eu acho que não é bem isso, deixa eu ficar aqui na minha mesmo, que não é bem assim. Não. As frustrações que eu vou viver vão me ajudar a crescer. Teve gente aí que começou a montar negócio, começou a colocar pessoas ao seu lado e pessoas o traíram. O que elas fizeram? Tiveram que substituir. Colocaram outras pessoas e foram crescer de novo. Mas tem gente que já cria um tabu com isso. Ninguém não presta, eu não vou colocar ninguém, eu vou fazer sozinho. E sozinho ele não chega a lugar nenhum. Esse pensamento egoísta que muita gente tem aí não vai levar ela a cenário nenhum de crescimento. Não vai chegar muito longe não. É questão de tempo para cair numa decadência. Pode prestar atenção. Você tem que criar uma estrutura para alcançar alguma coisa e você vai beneficiando pessoas e elas vão te beneficiando, né? Você vai beneficiando pessoas e automaticamente elas vão lhe beneficiar. Querendo ou não, tem que confiar. O pastor Jamil comentava, o missionário mandou ele para cá, para o nosso estado. Mandou por quê? Porque confia. Glória a Deus por isso. O pastor Jamil abençoa pastores, abençoa pessoas para estarem ministrando sobre a vida de outras. Por quê? Porque acredita. Acredita que serão fiéis. Mas tem uns que erram. Tem. Os que erram depois são substituídos e a vida continua. Vai ficar sendo frustrado por causa dos outros? Tem gente que está assim. Não acredita em ninguém. Tem gente que não casa também por causa disso. Não é culto de família não, mas tem gente que no caso não se relaciona com ninguém por causa disso. Porque ela não confia em ninguém. E você sabe que família é isso, né? Relacionamento é isso. Você tem que confiar. Você vai estar dormindo do lado de alguém que se você não confia, ele pode te matar, você nem vê mais. É ou não é? Sim. Então, da mesma forma é a nossa vida relacionada ao trabalho, ao dia a dia. Precisamos confiar. E saber quem são as pessoas que realmente vão estar do nosso lado. Você vai fazendo a sua observação. Mas eu me frustrei porque eu esperava, eu fiz uma expectativa e não foi tudo aquilo que eu queria. É assim mesmo. Quem trabalha com vendas aqui sabe disso. Tem dia que você abre lá o comércio, a loja, tem dia que você chega lá no seu trabalho, começa a prospectar os seus clientes, começa a ligar, começa a mandar mensagem, começa a perguntar, e aí qual vai ser o dia do próximo serviço? E aí chegou peça nova, hein? Tem pessoa que nem olha. Tem gente que vê e nem responde. Tem aquele, meu amigo, muito obrigado, fica para a próxima. Pelo menos tem gente que fala assim, né? Mas nem sempre nós vamos ter resultados satisfatórios no mesmo momento. Tem gente que fica em depressão. Não rendi nada hoje, vou morrer. Aí morre mesmo. Chega o final da semana, ele está acabado. Sexta-feira ele chega aqui no culto precisando de libertação. Que ele está deprimido. Está precisando mesmo de passar por um descarrego. Literalmente falando. Então, Pedro, não vou pescar. Os outros, vamos contigo. Certo de pessoas que vão ajudar. Sempre a gente comenta do caso daquela mocinha que estava lá com Naamã, que com certeza havia sido levada como cativa, que quando aquele senhor dela leproso naquela situação estava, ela falou, se ele conhecesse o homem de Deus que tem lá em Israel, ele era lá e ele seria curado dessa lepra. Foi pessoa que estava ao lado dele, que abriu o entendimento dele, que fez com que a mulher dele ouvisse aquilo e transmitisse aquele recado para ele chegar até o Naamã, até o homem de Deus, o profeta Eliseu. Tudo aquilo fez parte da construção daquilo que ele precisava para aquele momento. E assim nós temos que orar também. Nos cerque de pessoas boas. Eu sempre ouvi o pastor Jaime orando, e sempre vira e mexe ele ora. Deus nos livra dos filhos estranhos, daqueles que não vão contribuir conosco, daqueles que vão vir para tentar subtrair. Dá discernimento, dá direção, não permita entrar. Ele ora. Ele sabe que já teve muitas frustrações. Teve ou não teve? Muitas, foi poucas não. Mas agora, vamos parar com tudo, não dá mais certo? Não. Vamos continuar. Vamos avançando? Versículo de número 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era quem?
que era Jesus. O problema da frustração é esse. Quando a pessoa está melancólica, frustrada, ela não consegue enxergar nada. Não consegue enxergar nada. Ela só enxerga o quê? O sofrimento. Só enxerga a tristeza ou o momento difícil que ela está passando. Ela não enxerga a solução. Jesus veio ali, ele era a solução para o problema deles. Se eles tivessem parado para reconhecer que era Jesus, discernido que era ele, eles iam ouvir as instruções que Jesus ia passar para eles e eles iam saber o que fazer a partir de então. Mas, já que eles não reconhecem, Jesus também não vai ficar se revelando. E geralmente tem gente que não está conseguindo alcançar muita coisa porque Jesus se apresenta, ela não reconhece. E ele só se revela para quem ele reconhece, para quem reconhece ele. Diga glória a Deus. Ele só se revela para aqueles que o reconhecem. Quem não reconhece Jesus, ele não vai se revelar. Não adianta alguém achar que Jesus tem responsabilidade em fazer alguma coisa por ela, se ela mesma não reconhecer quem ele é, ou não tiver uma aliança ou um compromisso com ele. Não adianta. Ela vai perder muito tempo. Simplesmente isso. A frustração deles fizeram eles ficarem olhando para aquela situação e não entender nada. Frustrado, parado, não receberemos nada. Ezequiel capítulo 2, pedi para o pastor Souza colocar rapidinho. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, na tela, rapidinho. Diz assim, ó: e disse, filho do homem, põe-te em pé, e o que acontece? E falarei contigo. Deus havia falado com o profeta Ezequiel. Ele não deveria ficar lá prostrado, frustrado com aquilo que ele tinha visto. Ele tinha literalmente que se colocar de pé e parar para ouvir o que o Senhor tinha para falar com ele. Se ele ficasse lá prostrado, frustrado com o que ele estava vendo, com a visão do que ele estava, com aquilo que os olhos dele estavam contemplando, o profeta Ezequiel não seria ninguém. Ele se tornou aquilo que ele se tornou porque Deus fala com ele logo no princípio da história. Diz para ele, filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Põe-te em pé e eu vou te dar direções. Glória a Deus por isso. Põe-te em pé e eu vou te mostrar o que você deve fazer. É isso que falta para muita gente. Tem gente prostrada na vida, sim ou não? Por quê? Porque faltou oportunidade? Não. Está cheio de gente habilidosa por aí afora, irmãos. Você vê muita gente que tem habilidade, que tem muita coisa para oferecer, parada na vida. Porque elas deixaram muitas frustrações, muitas coisas chegarem e dominar a vida delas. Foi deixando. Basta você parar num local desse aí, às vezes pessoas lhe param para lhe pedir uma ajuda. Se você parar para entender um pouquinho a história daquela pessoa, às vezes tem uma história de um grande profissional por detrás daquilo. Mas que agora está como? Parado. Com a habilidade que ele tem, era para mim estar pedindo para ele, não ele pedindo para mim. Não é? Mas frustrou-se, ficou depressivo, ficou angustiado, foi para lugar nenhum. Ele falou com Ezequiel, põe-te em pé, ô homem de Deus. Eu vou falar contigo. Prostrado não fala com ninguém. Voltemos lá em João, capítulo 21, versículo 5. Ele disse, versículo 5 agora. Disse-lhes, pois, Jesus, olha só que interessante. Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Pessoas frustradas, irmãos, elas não conseguem prover. Pessoas frustradas, desanimadas, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de crescimento, sem perspectiva de saber que ela pode alcançar alguma coisa, elas vão passar os dias dela trabalhando como eles a noite toda e não vão alcançar nada. Tem gente que trabalha de sol a sol. Você não vê aquela pessoa com recurso bom, com a vida regalada. Tem alguma coisa errada por detrás disso. Alguma coisa errada por detrás disso. Ou a pessoa não abriu ainda o entendimento. Tem casos que a pessoa também não é fiel a Deus. E a gente não fica orando aqui só por causa do devorador, não. Mas o devorador tem a parte dele. Em subtrair aquilo que as pessoas deixam de devolver ao altar. Elas deixam de devolver ao altar e vem lá o devorador e faz o quê? Subtrai dela. Ela rouba do altar. Me recordo aqui do que o pastor falou há alguns dias, eu não me recordo a data. Mas ele falou, foi lá o Davi, cortou um pedaço da orla do manto de Saul. Né? Cortou um pedaço da orla do manto de Saul. Pois na velhice de Davi,
ele não conseguia se esquentar. Colocavam todo tipo de manta nele e ele não conseguia se aquecer. Traziam as moças para o lado dele para aquecer ele, não se aquecia. O que ele havia subtraído do seu líder na época, que era o Saul, cortado a orla do manto, foi subtraído dele no dia que ele precisou. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que tem subtraído de Deus a fidelidade. Ela trabalha muito e ganha pouco. Isso é um princípio, irmãos, que para o mundo aí afora é loucura, como o pastor pregou aqui ontem. É loucura. Para o mundo aí, quanto mais você guarda, mais você tem a probabilidade de montar alguma coisa o mais rápido possível. Na lógica da palavra de Deus, você planta e Deus vai provendo, vai colhendo, você vai colhendo. É diferente. Então, novamente ele diz: disse-lhes, pois, Jesus. Olha o que Jesus pergunta para ele. Ele vai bem na ferida deles. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa aí para oferecer? E responderam-lhes o quê? Não temos nada. Passamos a noite toda aqui lutando e não chegamos a lugar nenhum. Mas também cheio de pensamento de derrota, cheio de tristeza, cheio de pessimismo. Ia chegar a algum lugar desse jeito? Nunca. Cheio de pessimismo desse jeito, não chegaria a lugar nenhum, nunca. Não alcançaria meta nenhuma, nunca. Tem gente que trabalha num lugar lá, aí o chefe lá dá uma meta, ela já começa um mês triste. Me deu uma meta, será que eu vou alcançar? E fica nessa. Será que vai alcançar? Não vai alcançar. Com esse tipo de mentalidade, de que não dá, não vai alcançar. Tem pessoas que elas são meio viradas, né? Ela tá lá, o chefe lá dá uma meta para ela, no outro mês ele viu que ele bateu a meta, no outro mês ele aumenta um pouquinho a meta. Mas ele aumenta também a recompensa, é ou não é? Aí tem gente, no mês passado eu consegui, agora ele aumentou, não sei se eu vou conseguir. Com esse tipo de pensamento aí, não vai conseguir mesmo. Pode desistir hoje. Pode desistir logo agora no início. Com esse tipo de mentalidade, não vai chegar. Está frustrado já. Já carregou o pessimismo no coração de que não vai alcançar. Se foi dado pela autoridade a ordem, eu tenho certeza, eu vou conseguir. Além do mais, eu estou com Cristo. Ele não vai me negar nada. Se um filho lhe pedir um pão, ele vai dar pedra? Não vai. Ele vai dar o melhor. Diga graças a Deus. Você compreende? Passar a noite toda frustrado ali pescando. Jogava a rede, não pegava o peixe. Até a musiquinha das crianças, né? Tô cansado de ouvir. Ele jogará a rede, mas não pegar o peixe. Ele jogará a rede. Tá biruta na cabeça a musiquinha. Mas não pegaram nada. Noite toda. Aí de manhã Jesus aparece, não reconhece. Jesus vai dar para ele um sinal, chamando ele de quê? Filhos. E eles nem... Quando ele falou filhos, era para eles estarem como? Quem será? É o mestre. Era para eles estarem atentos, já era a terceira vez. Não é a primeira vez que Jesus aparecia. Já era a terceira ocasião. E eles nada de discernir, irmãos. Frustrado não discerne nada. Vem a oportunidade, ele joga fora. Às vezes a bênção de Deus ela vem em forma de problema. Você sabia disso? Vem um problema para você desmiuçar. Chega nas suas mãos, você desmiuçou tudo. Por detrás dele tem uma grande bênção. Tem cliente que é chato para peste. É, não é? Cadê o reverendo Ricardo? Ele que gosta de falar peste, né? Ele fala assim, fulano tá... Né? Tem gente que é chato para peste. Mas pode ser que por detrás da chatice daquela pessoa, ele vai fazer uma boa compra. A irmã tá ali, ela me comentou um dia, né? Que chegou lá uns macumbeiros, uns feiticeiros lá, chegou lá na loja e tal. Ficou assim, meu Deus, eles vieram tudo com a roupa do negócio aqui, sabe o que eles vão querer aqui na minha loja? Fizeram uma boa compra. Eles são macumbeiros, precisa expulsar ele da minha loja que eles são macumbeiros? Não. Vocês vieram comprar o quê? Não, viemos comprar uma... Se eu tenho aqui para te oferecer, eu vou te oferecer. Então, estamos tratando aqui de negócios. Glória a Deus. Estamos tratando aqui de negócios. Se tiver uma oportunidade, der uma brecha, a gente fala, Jesus é o Salvador. Se não der liberdade, Jesus abençoe essas pessoas, tenha misericórdia deles, que eles possam te reconhecer. Pronto. Deixa que o resto é com Deus. Nós não temos condição de fazer muita coisa a não ser trazer o recado, quando tiver a oportunidade. Mas tem gente que expulsa a bênção porque é religioso. Tem gente que expulsa a bênção porque é religioso. É religioso demais. Ai, meu Deus.
tudo já começa já a ter um sentimento contrário. Não sei o que. Agora, é diferente. Você é servo de Deus, trabalha com bebida, e não vale. Mas você está trabalhando com vestimenta, eles vão lá comprar vestimenta, tá aí a vestimenta. Imagina que você trabalha aí num local, tem uns lugares aqui, é Casa Santo Onofre, alguma coisa assim. Lá eles vendem vela de tudo quanto é jeito. Aí imagina que você é funcionário daquela empresa. Você está lá para ser o quê? Funcionário daquela empresa. Você não está lá, eu vou vender vela aqui porque eu quero que as pessoas venham e comprem. Não, você está trabalhando naquele lugar e aquilo ali não vai ferir a palavra. Vender vela fere a palavra? A vela foi feita para botar para os mortos. As pessoas que aderiram isso. Né? Mas a vela, imagina aí, antigamente faltava energia, demorava às vezes horas, principalmente no interior. Faltava energia, tem gente aí que é do tempo da lamparina, né? É mais experiente. Aí, lá na sua cidade, lá, quando faltava, a vela servia muito, sim ou não? A vela era para acender pro finado? Não. Era para uso comum. Eu comi várias vezes lá, fui lá, botava o prato da comida lá, e estava lá comendo na mesa com a velinha em cima da mesa, e estava escuro. Era mais difícil, era lugar mais isolado assim, não era muito na cidade, era no povoado. Então não tinha a mínima condição da SEMAR chegar lá assim imediatamente. Queimava hoje, talvez amanhã eles apareciam, ou lá 2 dias. Então a vela servia ou não servia? Então quem trabalha com vela está em pecado? Estou fazendo esse comentário só para você entender que não é pecado. Aí a pessoa, meu Deus, como é que eu vou fazer para vender essas velas? Vai aparecer gente querendo comprar para serviço, para isso. Vai aparecer o macumbeiro querendo comprar para macumba. Vai ou não vai? Eu vou deixar de vender? Não. Tá aqui, meu amigo. Você quer não quero saber por que tu vai querer isso aí. Tá aqui. Vai lá e usa com o que você quiser. O dinheiro é seu, você está comprando. Eu sou fornecedor, você é cliente. Casou a função, né? Eu preciso vender, você precisa comprar. Então tá resolvido. Pronto. Mas tem gente que começa... É claro, bebida, 0. Qualquer tipo de coisa que fere a santidade de Deus, aí já não vale pra gente. Mas aquilo que não fere a santidade de Deus, e você está fazendo ali o seu trabalho apenas, vai lá e executa. Glória a Deus por isso. Executa. Se você não se sente confortável, sai dali e pede direção para Deus para outro lugar. E Deus abre outra porta, abre ou não abre? Melhor, sim ou não? Só precisa se capacitar, só isso. O resto ele faz. Versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão. Alguns dias atrás o pastor falou sobre isso. Você vai recordar, está fresco na sua memória ainda. Faltava, quer dizer que esses peixes não estavam ali? Eles estavam. O pastor falou que precisava de uma voz de comando, né? Ou 2 domingos atrás, se não me engano. Faltava da voz de comando. Aqui nesse caso, eles estavam sem enxergar porque eles estavam frustrados. Lutando e lutando com suas próprias forças. Frustrado não alcança nada. Mas, se a pessoa estiver ligada a Deus, direcionada pela palavra, ela vai fazer e ela vai alcançar. Ela vai fazer e ela vai chegar ao ponto de alcançar. Quando Jesus diz para eles, vocês vão pegar e vão lançar aqui à direita do barco. Fizeram só isso, estava aqui dentro, jogaram lá. Cheia de peixe. Estava quase se rompendo a rede, não podiam tirar. Era a quantidade muito sobremaneira, muito grande. Eles já não estavam conseguindo tirar. Era muito grande aquilo que estava acontecendo ali. Aí vem o versículo 7. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava o quê? Nu. E lançou-se ao mar. Você vê a que ponto Pedro chegou, né? Ele estava tão relaxado, assim, tão frustrado com a vida, que ele foi pescar nuzinho da Silva, né? Foi nuzinho lá pescar. E o cidadão estava muito desligado, né? Você vê que quando a pessoa está desligada, ela fica desleixada, né? Quando a pessoa está com depressão, que ela fica só dentro de casa, ela não se cuida mais, não escova os dentes, não bota uma roupinha decente, fica magro velho, só a titela, não quer comer, não faz mais nada. As pessoas chegam, e aí, tá tudo bem? Não.
frustrado. Ele estava tão frustrado com tudo, sem saber o que fazer da vida, que até para fazer a sua função antiga, ele estava fazendo imperfeito. Estava lá no nuzão. Eu fico imaginando os outros machos olhando para ele, né? Não vou dizer nada aqui, né? Mas fico imaginando aquela situação. Né? Hoje a gente já ia dizer outra coisa, né? Dois machos juntos andando sem roupa, é um negócio feio. Ele está lá, sem perspectiva. Quando ele ouve, porque o João era aquele discípulo próximo de Jesus, a quem Jesus amava, era o discípulo do amor. Ele se aproximou e ele percebeu. É o Jesus. É o Mestre. Essa obra aqui ninguém faria se não for ele. Você vê que quando a pessoa está um pouco mais ligada com Deus, está um pouco mais percebendo as coisas, ela enxerga com mais facilidade, ela se desespera menos no momento da dificuldade. A dificuldade todo mundo enfrenta, mas no momento da dificuldade, ela tem ali aquele medo, vem aquela ansiedade, o que eu vou fazer, como é que vai ser, vem aquela insegurança acerca das coisas que estão acontecendo, mas imediatamente ele começa a olhar e começa a ver. Isso aqui não é atitude comum, não. Quem está realizando essa obra é Jesus. Ele falou, é o Mestre, é o Senhor. O Pedro, quando é ele, se joga dentro da água ali. Que vergonha. Aquele que seria o líder, que o Pedro se tornou líder. Os versículos para frente, que eu não vou ler aqui porque a leitura é muito grande, lá do versículo 15 até o 18, Jesus falou sério com ele. Pedro, me amas? Cuida da minha igreja. Pedro, me ama? Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes ele falou isso. Até ele se angustiar mais ainda. Por 3 vezes ele falou isso. Porque naquela ocasião Pedro desligado, frustrado. Quando eles reconhecem que é o Senhor, eles vão conversando ali, as coisas vão acontecendo e eles ficam sem palavras. A Bíblia vai relatando aqui o que aconteceu, o que eles fizeram. Eles chegaram lá no local, na praia, e já tinham um fogo lá preparado, que Jesus já tinha preparado, né? Ele já tinha preparado lá, tinha até uns peixinhos lá assando bonitinho. Até o tempo dele tratar os outros, já tinha um lá para ele abocanhando, né? Para eles ir lanchando. Já tinha um lá pronto. Jesus é tão maravilhoso que ele providencia as coisas até antes. Antes deles pescar, já tinha lá quando eles chegaram lá. Já tinha. E eles ficam ali sem dar uma palavra. Eles não tinham palavra diante de Jesus. E tem gente que está desse jeito. Jesus está abrindo as portas para ela, se revelando para ela, mas ela nem sabe o que falar com Deus. Ela não tem nenhum propósito assim específico. E hoje Deus está nos dando a oportunidade de ter esses propósitos específicos com Ele. Eu vou comentar rapidinho, não vou ler com você porque o tempo não vai permitir. Mas a Bíblia fala lá daquele cidadão que era o moço de Eliseu. Eliseu, de Deus, ele tinha a visão no mundo espiritual. E ele percebia, Deus dava a direção para ele do que estava acontecendo lá nos inimigos. Os inimigos estavam preparando ciladas para destruir Israel. Pois ele recebia a direção e falava com o rei de Israel. Se prepara porque os inimigos vêm contra a gente. Não passe por tal e tal lugar. E aí o rei do povo inimigo lá começou a pensar. Tem algum inimigo aqui infiltrado no nosso meio? Porque ele passa informação daqui para lá. Tudo que a gente faz aqui o rei está sabendo lá. Aí falaram, não senhor, não é isso não. É que tem um líder espiritual aí, que ele é muito de Deus e tudo aquilo que você fala aqui, Deus mostra para ele lá. Ele depois manda chamar esse homem que eu quero pegar ele. Aí foi lá, cercou a cidade. Quando chega lá o Geazi olha, o Geazi logo começa a se desesperar. Se desespera, fica ali com aquele desespero no coração. O que vai acontecer com a gente? Frustrado. Meu Deus, vieram tentar pegar o nosso Eliseu. E aí Eliseu faz uma oração a Deus e diz para Deus: Deus, abre os olhos dele para que ele enxergue. E o Geazi enxerga que maior é o exército de Deus com ele do que o inimigo. E depois ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Fere os inimigos de cegueira. E os inimigos se apartaram dali e foram para outro lugar. Amém, meus irmãos? Interessante isso, que aquele que está em Deus, quando vem uma afronta para ele, ao invés de ficar frustrado, ele tem um poder de Deus na vida dele. Ele está ligado com Deus, a visão dele está lá na frente, que ele enxerga que maior é o que está com ele do que a afronta que está se levantando. Há uma diferença. Amém? Infelizmente o Pedro não estava preparado para esse assunto aqui. Naquele momento, ele estava mais frustrado com tudo que estava acontecendo do que preparado
para começar a executar a obra depois de Jesus. E hoje nós vamos orar. Nós viemos aqui para esse propósito. O anjo da igreja chamou você para esse propósito. Nos deu essa responsabilidade de orar em cima disso. E aquilo que você colocou aí, não sei se você já trouxe alguma causa, mas aquilo que você trouxe ou aquilo que você ainda vai colocar, que esteja bem estabelecido dentro do seu coração. Para que ao final desse mês agora, a gente possa testemunhar de grandes coisas. Até nos próximos dias você vai testemunhar. Amém? E no próximo mês, quando o pastor vier aqui para fazer as reuniões também, na segunda-feira, você vai continuar dando grandes testemunhos acerca daquilo que nós estamos trabalhando aqui em oração. Amém? Ai, tá passando por muita afronta aí. O mercado não tá bom para a área que eu trabalho. Não tá bom. Mas eu acredito que Deus vai dar uma reviravolta nesse negócio aí. Eu sou fiel a Deus, sou fiel ao altar. Eu não estou vivendo frustração. Eu tenho uma vida renovada dia após dia, então eu vou viver esses milagres. E assim nós viveremos. Amém? Fica de pé. Pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Fica de pé. Espero que você tenha entendido o recado.